Quero convidar os irmãos a que abram a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Inicialmente, nós leremos os 12 primeiros versículos, mas depois, na exposição da mensagem, nós avançaremos um pouco mais nos outros versos deste capítulo. Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, inicialmente até o versículo de número 12. O tema da mensagem nessa noite é: o que fazer quando o medo chegar? Vamos repetir juntos? O que fazer quando o medo chegar? Deus vai te mostrar através do testemunho desse rei, o rei Josafá, como devemos agir e reagir quando o medo rondar a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida. Acompanhe a leitura da palavra de Deus, irmãos e irmãs, não só os que estão aqui presentes na igreja, mas os nossos irmãos e irmãs em seus lares também. Segundo Crônicas 20, de 1 a 12. Assim nos diz a palavra de Deus: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo e de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Juntos vamos repetir o verso 12, igreja. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar. Bondoso Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, uma vez mais foi lida diante do teu povo, da tua igreja reunida nesta noite.
Fale ao nosso coração, Senhor, edifica-nos com a Tua palavra, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, use o Teu servo como lhe aprouver, e o Senhor sabe como cada um dos Teus servos e das Tuas servas chegaram aqui, bem como os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares neste momento. Fala ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos receber da Tua parte. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, uma coisa que nós não podemos negar é que de vez em quando o medo chega. Claro que eu não vou fazer esse tipo de pergunta aqui, porque a resposta talvez será bem óbvia. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca teve algum medo? Existem alguns medos, até segundo alguns especialistas, de que é um medo preventivo. Medo de algumas coisas pode nos livrar de acidentes, de ter aquele medo de precavido, de ser uma pessoa precavida. Eu, por exemplo, já disse isso numa outra ocasião, não sei nadar. Isso talvez deveria aprender a nadar, né? Eu deveria ter já aprendido há muito tempo. Então eu uso aquele ditado popular: água no umbigo, sinal de perigo. E olha que eu sou baixinho, né? Então a água chega no umbigo rápido, né? Então eu preciso me cuidar. Talvez o seu medo seja outro. Existem vários tipos de fobias hoje que alguns terapeutas, algumas pessoas tratam. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de inseto, tem pessoas que têm algum tipo de pânico. De repente é o seu caso, ou você já lidou com isso na sua história. Talvez esses medos que eu estou relatando aqui no primeiro momento não sejam assim tão perigosos. É claro que quando eles ganham uma dimensão maior, você precisa tomar cuidado, certamente. Mas e quando o medo é de algo que você não está esperando? Um adversário, uma luta, uma adversidade. Nós estamos estudando pela manhã sobre Neemias. Hoje, louvado seja Deus pela vida do seminarista Armando, que me substituiu. Eu tive um pequeno incidente vindo para São Paulo e o carro não me permitiu chegar a tempo. Mas o nosso querido irmão seminarista Armando expôs Neemias 4, onde mostra ali que os inimigos se levantaram contra Neemias e o povo. Mas o povo tinha ânimo para trabalhar. Eu e você não estamos isentos, durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida com Cristo, de passarmos por lutas e dissabores, de recebermos ameaças, como Elias recebeu a ameaça de Jezabel, e algumas pessoas não conseguem entender como um profeta que lá no Monte Carmelo enfrenta mais de 400 profetas de Baal, mas recebe uma mensagem de Jezabel e ele pede a morte para si, e ele vai para dentro de uma caverna. Existem momentos na minha vida e na sua vida, na nossa história, em que o medo assalta o nosso coração. Mas como é que eu lido com isso? O que é que eu faço quando o medo chega na minha casa, na minha vida, na minha história? Esse texto, relatando um episódio que se deu no período do reinado de Josafá, o rei de Judá, vai nos ensinar algo que nós já sabemos. Coisas bem elementares e básicas, mas eu creio que esta palavra nessa noite, sobretudo no tempo que ainda estamos atravessando, de novo assustados, preocupados, temos muitas famílias dessa querida igreja e de outras igrejas também, que novamente estão aí sofrendo com o Covid, ainda que a sua letalidade seja mais branda, menor, graças a Deus por isso, mas traz transtorno, traz medo, traz insegurança. Irmãos que estão chorando porque membros de sua família estão talvez hospitalizados, estão com medo de pegarem a Covid, e esse medo vai ganhando dimensão a ponto de que algumas pessoas às vezes se apavoram, e não é por menos. A mídia, os meios de comunicação começam a falar dos números que começam a aumentar, mas nós não podemos sair daqui nessa noite apavorados, irmãos. Devemos fazer a nossa parte? Sim. Devemos ter cautela e prudência? Sim. Mas devemos continuar olhando para o Senhor, porque o último verso que nós lemos dessa primeira parte do texto, eu gosto muito, porque olha que palavra maravilhosa, na oração do rei Josafá, quando ele convocou todo o povo, convocou os moradores de Judá para uma congregação, para uma assembleia solene, para orarem, para buscarem o Senhor e jejuarem. Ele diz aqui no finalzinho do versículo 12: porém, os nossos olhos estão postos em ti. E ele reconhece antes, diz assim: não sabemos nós o que fazer. Não é pecado reconhecer que você não sabe às vezes que caminho tomar, que decisão tomar, porque existem momentos em que nós não saberemos mesmo.
O medo parece dominar o nosso coração. E é nesta hora, como nós já cantamos, que nós temos que lembrar: o Senhor está no controle, Ele está sentado no seu alto e sublime trono. O nosso Deus reina soberanamente sobre a minha vida, não é só sobre o mundo. Às vezes a gente fala assim: Deus é soberano sobre a história, sobre o mundo macro, mas Ele é também soberano sobre o mundo micro, sobre a sua vida particular, meu irmão, minha irmã. Portanto, Josafá, quando recebe aquela ameaça vinda de povos adversários, como diz aí o versículo 1, depois disto, depois de um período de paz, de bonança no reinado de Josafá, você pode ver isso depois no capítulo 19, você observa a partir sobretudo aí do versículo 4, que Josafá, ele constitui juízes, ele deixa muitas coisas funcionando em ordem no seu reino. Tem uma questão na vida de Josafá um pouco preocupante, que ele vai ser até exortado, no caso aí pelo vidente Jeú, porque ele era parente de Acabe, e ele foi ajudar o rei Acabe numa batalha, e Deus não se agradou disso. Quase Josafá morre, porque ele seria confundido com o rei Acabe, porque Acabe tomou uma medida. Acabe disse que não iria se vestir como rei, ia andar no meio do povo, mas Josafá vestiu os trajes reais, e quando os inimigos estavam atacando, foram em cima de Josafá. Josafá gritou, e aí alguém disse: esse não é o rei Acabe, e deixaram ele sair. Mas aí, para vocês perceberem que a profecia que Deus dera pela boca de Micaías ia se cumprir, um arqueiro jogou uma flecha ao ermo, sem alvo, e aonde a flecha foi cair, irmãos? Bem em cima de Acabe. Coincidência? Não. Deus está no controle de todas as coisas. E Josafá volta para o seu reinado, fazendo algumas reformas, vive um período de paz, mas agora ele recebe uma ameaça. O texto diz para nós então aqui no capítulo 20, o verso 1: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com os meunitas ali do monte Seir, eles se reuniram e vinham, e era uma numerosa multidão. Várias vezes essa expressão, e uma grande multidão vem contra nós. E eles estão próximos, porque essa região em Gedi, eles estavam aqui a quase 40 quilômetros de Jerusalém. Podem imaginar, o inimigo está por perto, está rondando aquele povo. E o medo toma conta do coração de Josafá. A Bíblia não esconde isso de nós. Quando a palavra de Deus diz aqui, no versículo 3, então Josafá teve medo. Se nós não tivéssemos a sequência do texto, o que está na continuidade desse próprio verso que eu comecei a ler, talvez você diria: mas o rei que busca o Senhor está com medo, ele não confia em Deus, ele teve medo. A questão é, o que é que o rei Josafá fez quando o medo assaltou o seu coração? Quando ele ficou sabendo que um exército poderoso, os homens se uniram, 3 povos se unem contra Josafá e os moradores de Judá. O que é que ele fez? E é isso, irmãos, que Deus quer nos ensinar mais uma vez nesta noite. Parece uma receita de bolo, mas não é receita de bolo não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus ministrando ao seu coração, para que você aprenda a lidar quando o medo chegar até você. Como que o texto continua? O texto diz que ele teve medo, mas olha que coisa linda, irmãos, e é isso que precisamos aprender. Então Josafá teve medo, mas ele fez uma coisa: ele se desesperou, ele saiu correndo, ele fugiu da situação? Não. O texto diz aí na sequência: e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então nós já vamos de cara afirmar que a primeira resposta para essa pergunta, o que fazer quando o medo chegar, é: busque o Senhor. Ele é o seu alto refúgio, Ele é o socorro bem presente nas horas de angústia, Ele é o guarda de Israel que não dormita, Ele está à tua sombra, conforme nos diz do Salmo 121, nós podemos descansar nesta palavra, conforme já foi lido nessa noite: em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Infelizmente, irmãos, às vezes, nós que deveríamos viver isso de forma visceral na nossa história, muitas vezes o medo bate à porta da nossa casa e nós não buscamos o Senhor, nós começamos a murmurar, nós começamos a praguejar, nós esquecemos das promessas de Deus, nós esquecemos de que Deus disse: eu sou contigo, não temas. Mas nesta noite, mais uma vez, não só para nos lembrar, Deus está renovando mais uma vez as suas promessas sobre nós.
Josafá buscou o Senhor, porque ele entendia que aquele exército era muito poderoso. Ele mesmo vai chegar no final da oração, no verso 12, como já lemos: nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa eu faço: eu vou buscar a presença do meu Deus. E ele convoca, como rei, ele convoca os moradores de Judá, de Jerusalém, para que venham numa santa assembleia, e ele vai apregoar um jejum. Nós já falamos isso aqui numa outra ocasião, inclusive nas aulas que estamos ministrando sobre Neemias. Jejum não é algo normativo na Bíblia, mas é uma prática bíblica e saudável. A nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil diz que em casos de calamidade, de grandes catástrofes, a igreja pode sim ser convocada para jejuar. Já tivemos essa experiência algum tempo atrás, quando, de iniciativa dos nossos irmãos do Supremo Concílio, a nação presbiteriana nesse país foi convocada a dobrar o joelho, a orar por essa pátria, a orar pelos nossos governantes, a orar por esse problema que estamos atravessando. E por que não jejuar? Mas tem pessoas que confundem o jejum com outros hábitos, e até os nossos irmãos pentecostais dizem: isso não é coisa de presbiteriano, reverendo Gilberto, isso é coisa de pentecostal, presbiteriano não faz jejum. Meu irmão, leia mais a Bíblia. O problema é quando você usa o jejum de forma equivocada. Jejum não muda a vontade de Deus, jejum não é dieta que Deus ensinou na Bíblia para você emagrecer, nunca pense nisso. Jejum é um tempo que você separa, se abstendo talvez do alimento principalmente, mas você vai se consagrar exclusivamente àquele fim. Portanto, quem diz que está fazendo jejum, mas vai para o shopping, vai para a feira, vai trabalhar, isso não é jejum. Jejum é você ir para dentro do seu quarto. Por isso que mais do que o tempo, é melhor a qualidade do seu jejum. De repente você fala: pastor, eu não consigo ficar 12 horas, 24 horas, como algumas pessoas falam. Tudo bem se você consegue, Deus te abençoe. Mas às vezes a pessoa fala: pastor, eu vou dedicar um período do meu dia. Mas o que eu vou fazer nesse período? Eu vou me desligar de tudo. Não é só jejum da comida não, é do seu celular, é dos seus aparelhos eletrônicos, é da mídia. E você vai pegar a sua Bíblia e vai meditar, e vai orar, e vai vir com a sua lista de oração, os motivos que te levam à presença de Deus. Aí Deus se agradará desse momento solene. E é isso, irmãos, é isso que Josafá está fazendo. Josafá agora se coloca em pé, conforme nos diz o verso 5. Ele convoca todos, como temos aí no verso 4, convoca toda a cidade de Judá. Claro que nós não devemos aqui achar que todos os moradores vieram. Tinham representantes de quase todas as cidades que compunham a tribo de Judá, aquele reino, o reino do sul. Mas muita gente veio. Muita gente atendeu a convocação do rei. Entendeu que era hora de orar. Nós temos um grupo de oração que tem irmãos tanto da igreja presbiteriana aqui do Jardim Verônia, como de outras igrejas da nossa região. Estamos orando. Quase toda hora uma irmã, um irmão compartilha um pedido. E maiormente agora os pedidos têm sido por famílias que estão tendo membros da sua família acometidos pela Covid. Estamos orando, irmãos que estão preocupados, irmãos que já tinham testado positivo há um tempo atrás e testaram novamente. E aí o medo, e você que está acompanhando essa palavra em casa, você sabe que você pode nesta hora buscar a face do Senhor, e nós também que estamos aqui. Ele então agora começa uma oração. Nós temos muitas orações lindas na Bíblia, nós já comentamos algumas delas, como por exemplo a própria oração de Neemias lá no capítulo 1, mas aqui nós vemos a oração de Josafá. Ele se coloca em pé diante do povo, diante da congregação. Algo que me chama muito a atenção aqui é que o rei é que está orando, aquele que ocupava a posição mais importante no reino. Ele tem o seu coração quebrantado. Josafá então, apesar daquele pequeno deslize que ele teve lá quando esteve junto com o rei Acabe, Josafá é um homem que é um exemplo para nós, de um rei que para tudo convoca o povo, e ele dá o exemplo. Ele busca ao Senhor e ele ora. Temos não só os homens aqui presentes agora, mas as irmãs também. Quando o medo chega lá na sua casa, meu querido irmão, você que é sacerdote no seu lar, você assume o posto de sacerdote, você busca o Senhor. Minhas irmãs, quantas vezes é você que vai tomar a iniciativa de dobrar o seu joelho e de orar? Eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, em que um casal, eles escreveram esse livro juntos, eles compartilharam que eles fizeram um propósito. Toda quinta-feira eles não se alimentavam, eles passavam um período do dia em oração e jejum em favor dos filhos.
Coincidiu que uma determinada semana, os filhos perceberam que os pais não estavam se alimentando e perguntaram: por que vocês não estão comendo? E eles não acharam que não deveriam falar, mas já tinha um certo tempo que eles estavam fazendo esse propósito, assim, porque nós estamos em jejum. Qual o motivo? Vocês. Nós estamos apresentando vocês na presença de Deus toda quinta-feira. Esse pastor no livro diz que depois de algum tempo, os filhos já casados, já vieram os netos, ele disse: eu tenho que fazer uma confissão, eu já parei de jejuar toda quinta-feira, mas a minha esposa continua jejuando toda quinta-feira, e incluiu agora os netos na agenda de oração dela. Nós precisamos de homens de oração, de mulheres de oração. Josafá é um exemplo para nós. Quando o medo chegar, busque o Senhor. E essa oração é linda. Eu peço licença para ler mais uma vez, mas agora atentem no conteúdo da oração do rei Josafá. É aquilo que eu já falei numa outra ocasião. Quanto mais Bíblia tiver no seu coração, mais Bíblia vai ter na sua oração. Quanto mais você medita na palavra, mais palavra você vai citar na sua oração. E ele faz isso aqui. Olha só o que nos diz então a partir do versículo 5, versículo 6, melhor dizendo: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele está reconhecendo o que, irmãos? A grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus. Será que nas nossas orações nós também fazemos isso? Às vezes você vai estar no meio de uma dificuldade muito grande, mas não deixe de glorificar a Deus. Cuidado com aquela oração também de desespero. É claro que nós temos vários salmos, onde Davi muitas vezes chega a clamar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Como está lá no Salmo 13. Mas busque o Senhor glorificando quem Ele é. E ele vai continuar, e aí olha só, meus irmãos, parece que ele está querendo lembrar Deus. Deus não precisa ser lembrado, mas isso aqui mostra a intimidade com a palavra. Ele diz no verso 7 em diante: porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não adestes para sempre a posteridade de Abraão teu amigo. Ele está falando: Deus, por que Amon, Moabe e os moradores do Monte Seir estão vindo contra nós? Não foi o Senhor quem desapossou essa terra? Não foi o Senhor que nos disse que herdaríamos essa terra? Por que estamos sendo atacados? Mas ele continua orando, ele continua clamando ao Senhor. Verso 8 diz: habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, preste atenção, verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Querem ver a prova disso? Vocês lembram de algum outro texto que está aqui em 2 Crônicas, que tem a ver com isso que ele acabou de colocar na oração dele? Abra comigo aí, 2 Crônicas 7, você conhece essa passagem. Salomão está orando na consagração do templo, e o Senhor responde à oração de Salomão. E o que o Senhor falou para Salomão? E olha só Josafá mencionando isso com outras palavras, mas na sua oração. Versículo 11, 2 Crônicas 7, verso 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Olha agora: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Lembre, onde é que Josafá está orando, irmãos? Onde é que Josafá convocou o povo para um jejum? No templo, no pátio novo do templo. Ele está no templo. E aqui nós vemos Deus falando com Salomão. E aí vem agora, meus irmãos, o verso 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, Deus faz isso. Não é Baal não, viu, irmãos? Só tem alguém que pode fechar as comportas do céu. Não é São Pedro também não. É o Deus Todo-Poderoso. Ele remove reis, estabelece reis, Ele muda os anos e as estações. Ele está no controle. E Ele está aqui falando agora: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e o povo fizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararão a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É claro que nós vivemos numa outra época. Nós não estamos limitados mais a um local físico apenas. Nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar. O Senhor Jesus disse isso para a mulher samaritana. Nós não precisamos de um local, embora estejamos acolhidos num templo, numa igreja, mas não tem mais o mesmo significado que o templo de Jerusalém tivera no passado. Foi destruído. Jesus profetizou e aconteceu, não ficará pedra sobre pedra. Ele, o verdadeiro templo, veio tabernacular entre nós, e nós fomos edificados casa espiritual. Você e eu somos templo do Espírito Santo, irmãos. Portanto, Josafá está orando, lembrando dessas benditas promessas, que Deus estará com eles. Então, meus irmãos, ele lembra do problema mais uma vez, verso 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, ele lembra que Deus também não permitiu que essas terras fossem tocadas, se desviaram, não os destruíram, mas agora Amon, Moabe e os moradores do Monte Seir vieram contra Judá, e eles estão próximos, como eu disse na introdução da mensagem, bem próximos. E é por isso então que a oração diz no verso 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Manifesta-se, Senhor, porque não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não conseguiremos sozinhos. Na vida cristã, irmãos, você deve ter uma certeza de uma coisa: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Nós não conseguiremos nenhum sucesso, se bem que essa palavra é extremamente perigosa, se você não estiver debaixo da bênção e da vontade de Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus, falando que Ele era a videira e nós somos os ramos. Chega diante desse momento agora e ele então clama: os nossos olhos estão postos em Ti. Mas vamos continuar a leitura agora, como eu disse no início da mensagem. O que aconteceu depois dessa oração, desse tempo de consagração, desse tempo de busca do rei Josafá com o povo lá no templo? Olha que coisa linda, irmãos. Duas coisas que eu quero destacar. Verso 13, vamos acompanhar aí, por favor. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor. Uma coisa linda. Quem se colocou em pé primeiro? Josafá, o exemplo. Agora quem é que está em pé? Só Josafá? Todo o povo. Todo o povo. Precisamos, irmãos, de exemplos e modelos de homens e mulheres de oração. Você é um modelo de oração para a sua família? Você é um modelo de oração para a igreja onde você serve? Que as pessoas chegam e falam assim: ali está um homem de oração, ali está uma mulher de oração. Não porque você fica batendo no peito e falando: eu oro todo dia, eu faço isso. Porque quem ora não fica tocando trombeta, mas é porque as pessoas veem você orando. Isso é muito significativo. Como é que uma criança aprende a orar em casa? Tem a hora formal, que o pai faz o culto doméstico, que a mãe chama a filha, mas quando o seu filho olhar que você está no quarto de joelhos orando, quando a sua filha fala: nossa, a mamãe está orando de novo, você vai ensinar o seu filho e a sua filha a orar na prática, como aconteceu com a filha de Billy Graham. Perguntaram para ela uma vez numa entrevista nos Estados Unidos: com quem você aprendeu a orar? Ela falou: com o meu pai. Mas ele não sabe. Como assim? Porque toda madrugada eu levantava para ir no banheiro, a biblioteca estava com a luz acesa e o meu pai de joelhos orando. Eu falei: meu pai não dorme? E não é para exaltar a pessoa do pastor Billy Graham, não, irmãos, mas esse homem foi usado por Deus, como tantos outros pregadores. Mas o segredo estava onde? Na oração. Nós podemos nos preparar, nós podemos pregar, nós podemos consultar as melhores obras, mas se a minha vida não estiver regada de oração, eu não serei boca de Deus na sua vida. Você sabe disso. Nós precisamos então, irmãos, entender o que vem na sequência. Olha só, verso 13 agora. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças. Olha, ninguém fica de fora. As suas mulheres e os seus filhos, a família toda reunida. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Um homem que era levita. Deus vai agora usar esse homem.
A resposta de Deus vem. Claro, irmãos, que você tem que entender o contexto. Hoje nós temos a palavra de Deus revelada para nós temos a revelação, Deus está falando conosco nessa noite, a profecia de Deus para nós já está revelada. Deus diz que eu sou profeta, mas eu prego sobre o que já está revelado. Mas no passado o Senhor levantava profetas, ungia profetas, e o Espírito Santo falava através deles. E olha o que aconteceu, esse homem agora será usado por Deus para dar uma resposta para Josafá e o povo. A sequência do texto diz aí, verso 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Deus já está mandando uma resposta para o rei Josafá. Olha o que está aí no final do verso 15: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. O que nós cantamos alguns minutos atrás? É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Parece que nós não sabemos isso, né? Quantas vezes você já leu o Salmo 37, verso 5? Entrega, mas parece que é difícil entregar. Por quê, irmãos? Por que eu, Gilberto, às vezes tenho essa dificuldade? Descansa, meu filho, descansa, meu servo, eu sou contigo. Deus está mandando uma resposta para aquele tempo de busca e de oração. Deus está falando: não temais, nem vos assusteis, essa peleja não é vossa, é de Deus. Aí agora olha que coisa estranha aos nossos olhos. Quando você vê um inimigo se aproximando, e é um inimigo que vem com armas poderosas, o que o rei Josafá teria que ter feito além de buscar o Senhor? Ia ter feito? Convocado o exército. Atenção, exército de Judá, todos os soldados estão convocados, vamos nos colocar na posição de guerra, o inimigo está chegando, mesmo que eles sejam maiores do que nós, vamos proteger a nossa cidade, vamos proteger as nossas famílias. Tem momentos em que o Senhor manda o povo pegar na espada, como aconteceu lá na história de Neemias, estudado hoje de manhã no capítulo 4. O povo tinha que trabalhar com um instrumento de trabalho numa mão e com a arma na outra, dormiam com a arma do lado, para proteger o povo durante a reconstrução dos muros. Mas aqui, ninguém vai pôr a mão em arma, ninguém vai pegar espada, ninguém pegará lança e escudo, porque é uma arma diferente, irmãos e irmãs, que nós temos também, e que às vezes nós não usamos. Que arma é esta? Primeira coisa então que você já viu, Deus responde às nossas orações, como? Na palavra dEle. Tem muitas pessoas que ficam esperando revelações extras por aí. Deus responde na palavra. É aqui na palavra que você tem que esperar a resposta do Senhor. Mas Deus também nos dá uma arma muito importante para nós utilizarmos diante das adversidades da vida. Vamos ver? Que ordem é essa que Deus vai dar agora? Verso 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale. Deus está dizendo, vocês vão ter que ir para o vale. Vocês vão ter que ir para o combate, defronte do deserto de Jeruel. Só que olha agora o que diz o verso 17. Aliás, eu quero pedir para a igreja ler comigo. Vamos ler todo mundo o verso 17? Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vamos agora nos colocar no lugar do povo. Você está lá naquela multidão, participou daquela assembleia solene, oração, jejum, Deus usa lá um dos seus servos, traz a palavra, aí Deus manda você ir para o campo de batalha, mas é para você ficar parado, fazer nada. Mas espera aí eu vou ser presa fácil para o inimigo. Parado, e o inimigo chegando, e eu parado. O que vai acontecer? Você talvez já conheça essa história, mas vale a pena relembrar. Vamos ver a sequência do texto? Versículo agora 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém. Agora ele já não está em pé mais. Agora onde está Josafá? Está ajoelhado, está prostrado aos pés do Senhor. E o povo, vendo o seu rei orando assim, todos os moradores também se prostram perante o Senhor e adoram o Senhor. E agora entram aí a figura dos levitas.
Versículo 19 diz que dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreístas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Israel e todos os moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Já viu isso? Não tem espada, não tem escudo, não tem lança, mas tem música, tem louvor, tem adoração. Você já parou para pensar que a música na vida da igreja não é só um adereço na liturgia? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas emitindo opiniões. E tem gente que diz assim: não gosto de cantar hino, pastor. Eu só gosto de cantar os cânticos. Por isso que na hora dos hinos, e agora nesse tempo que está todo mundo de máscara, a gente não dá nem para saber quem está cantando e quem não está cantando. Mas eu já presenciei muitas vezes, quando as máscaras não estavam no nosso rosto, pessoas que na hora do hino ficavam com a boca fechada. Santo, santo, santo. E a pessoa assim, ó. Aí começava o momento dos cânticos, aí a pessoa cantava, aí havia uma inversão. Alguns que cantaram os hinos na hora dos cânticos, eu não entendo. Primeiro, para quem que nós cantamos? Não é para Ele? Ele não é o Altíssimo, digno de ser adorado, de ser exaltado. Lembram de Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles estavam aonde? Na prisão, algemados, todos machucados. E o que eles faziam? Oravam e cantavam. Ninguém está machucado aqui, ninguém está algemado aqui. Nós viemos aqui por vontade própria, claro que entendendo que foi Deus que nos conduziu aqui nessa noite. E por que nem sempre nós cantamos? Por que nem sempre nós exaltamos? No caso aqui, a arma do povo, a arma que o Senhor mandou o povo usar contra aqueles inimigos, qual foi? Louvor. Eu sei que eu gosto de cantar, a igreja vai me conhecendo e já sabe disso. Esse cântico é lá do meu tempo, do início da minha conversão, 1986. E essa música dizia assim, ó: eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço os louvores, que é a arma de vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai. Sem espada, sem escudo, sem lança, só com os cantores na frente do exército. E enquanto eles cantavam, uma das frases mais proferidas por Israel em vários momentos da sua história é esta: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eles estavam cantando, os cantores cantando, os levitas adorando ao Senhor. E Deus foi lá e desbaratou o exército inimigo, porque Ele já tinha dito: não temais, nem vos assusteis, porque essa peleja não é vossa, mas é de Deus. O que fazer quando o medo chegar? Arrancar os cabelos? Brincando com meus irmãos que não tem mais cabelo na cabeça. Não tem cabelo para arrancar mais, pastor? Já arranquei tudo. Não. A brincadeira é só para quebrar um pouco o gelo. Você vai murmurar? Você vai brigar com a sua esposa? Você vai brigar com o seu esposo? Você vai descontar nos seus filhos? Já viu gente assim? Tem gente que está apavorado com medo, fica nervoso, fica irritado, fica agressivo, fere, ofende, e o pior de tudo, blasfema contra Deus. Não. Quando o medo chegar, e ele poderá chegar, inevitavelmente uma hora ele vai bater na porta da sua casa, do seu coração. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, consagre-se na presença do Senhor,
Chore na presença do Senhor se necessário for. Derrama a sua alma na presença do Senhor, mas esteja pronto para ouvir a resposta do Senhor. Às vezes a resposta não será a que você quer ouvir. Uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo assim: Gil, esse negócio de oração funciona, né? É que Deus responde mesmo. Só que às vezes Ele responde não aquilo que a gente queria. Aí a gente fica de mal de Deus quando Ele não faz o que a gente quer. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando Deus falar não. Mesmo quando Deus falar ainda não. Mas às vezes Deus falará sim, está preparado para você e para a sua família antes da fundação do mundo. O que fazer quando o medo chegar? Busque o Senhor. Escute a palavra de Deus através da ministração, do estudo, da exposição da mesma. E cante, louve ao Senhor. Eu não vou fazer isso hoje, mas sabe que vontade que me dá aqui, depois de ouvir uma mensagem como essa, da gente cantar tudo de novo que nós já cantamos hoje. Eu acho que as nossas vozes vão ficar mais fortes. Nós vamos cantar com mais vida. Mas não precisa esperar. Só domingo que vem agora, pastor? Não, você pode cantar na sua casa. Talvez no carro agora, voltando para casa com a família. Escolha uma das músicas que nós louvamos a Deus nessa noite e cante. Glorifique a Deus. Porque infelizmente, nem eu e nem você estamos isentos de enfrentar o medo. Josafá teve medo. Os inimigos vinham contra ele, contra o seu povo. Mas ele fez aquilo que eu e você também precisamos fazer. Ele buscou o Senhor. E como líder que era, ele convocou o povo para buscar ao Senhor com ele. Talvez você seja um formador de opinião. Talvez você seja uma pessoa que muitas pessoas te seguem, respeitam o que você fala. Use essa sua liderança, use essa sua influência para a glória de Deus, para promover crescimento espiritual na igreja, na sociedade e na sua família. Que Deus abençoe a cada um de nós que estamos aqui e os nossos irmãos que estão em casa, em nome de Jesus.